no sul de São Paulo, São João da Boa Vista, o Poços de Caldas, essa região aí já é Minas Gerais, né? Tinha um senhor que tinha um tumor na cabeça. Se lembra? Ele tinha tumor no cérebro. O caso dele não foi psicossomático. O que quando o mestre fala mente sadia, corpo sadio, é psicossomático, né? Sim. A psique é mente, em grego é espírito, mente, e somatiza, aparece no corpo aquilo que está na mente. Mas no caso dele era uma influência espiritual pelo fato dele, foi quando disse, ele disse, estou com medo de morrer. Eu falei, por quê? Estou com tumor no cérebro. Eu falei, isso daí é consequência de você abandonar os seus antepassados. Você precisa entender que é importante dar amor aos antepassados e você, pelo visto, não visita o túmulo dos seus antepassados. Ele disse, realmente eu não vou porque eu não gosto de ir no cemitério. Eu falei, quem que gosta de cemitério? Ninguém gosta de cemitério, não é verdade? Então, disse-lhe para que fosse visitar os meus antepassados que o problema iria resolver, desaparecer o problema. E realmente ele foi, quando chegou no dia da cirurgia, rasparam a cabeça dele, e ele, já com avental branco, esperando o médico, o anestesista, ele disse, doutor, um minutinho só, mais um momento, que está chegando o segundo exame que eu fiz, e nisso entrou um motoqueiro, trouxe o segundo exame, entregou para o médico olhou, falou, pode ir embora. Então, aí nesse caso, esse é o problema. Interessante que você levantou essa questão, porque existem doenças que a origem é psicossomática, existem também causas espirituais, né? Influência de antepassados. Maravilha. Livro maravilhoso, A Chave da Beleza e da Saúde. Deus está presente em todos os lugares, né? Como entender isso? Deus ele, quando fala em todos os lugares, muitas pessoas até não imaginam que o universo não é só o planeta Terra. Deus está tão próximo da gente que está dentro de nós. Por isso que Cristo disse, o reino de Deus está dentro de vós. A nossa vida é extensão da vida de Deus. Professor, o senhor falou assim, o reino de Deus está dentro de nós, né? O que é esse reino de Deus? Que as pessoas falam, não, o reino de Deus está dentro de nós e bate assim, né? E fala dentro de nós. Mas a turma pensa que esse reino de Deus seja algo assim, notas de 100, de 50, alguma coisa assim. É a própria vida da pessoa, que é uma vida divina, sagrada, por isso que as pessoas precisam aprender a respeitar a si próprio, amar a si próprio. Amar a si própria, amar a própria pessoa, é não guardar coisas que possam prejudicar a própria saúde. Por isso que, quando nós estamos cumprindo as ordens, os mandamentos, seguindo a orientação, por exemplo, eu costumo dizer, o verdadeiro cristão não é porque carrega crucifixo, mas é aquele que pratica o que Cristo ensinou. Se ele disse, perdoai 70 vezes 7, perdoa, que veja como a sua saúde vai melhorar. Você guarda mágoa e reclama que está com problemas, dores aqui. Inclusive, já os 2 seminários da Luz que estava orientando, no intervalo, na hora que eu estava autografando os livros, inclusive em São Bernardo, aconteceu uma senhora, falou, senhor, olha, e pulando, essas escadas eu não podia subir e descer. Eu sofria de artrose, fiquei curado agora. Porque havia falado na primeira palestra, as pessoas que sofrem de artrite, artrose, precisa deixar de ser crítica, manifestar mais amor, docilidade com as pessoas. E ela fez uma autorreflexão na hora e ficou curada da artrose. Vou aproveitar esse gancho aí do professor Heitor, porque aí muitas pessoas podem pensar assim, bom, mas qual que é o caminho para eu conseguir a prática, né? Existe algo que realmente impede que a gente alcance esse estado que o professor Heitor acabou de falar, que é o ego, não é? E o professor Heitor Miyazaki sempre chama a atenção nossa, ele brinca aí falando sobre o Mr. Ego, né, professor? E o professor Masaru Taniguchi, na página 162 aqui do livro, ele diz, olha, para viver feliz, o ser humano deve se desfazer do invólucro chamado ego. Deve anular o ego e tornar a sua mente parte integrante do universo. Para ficar mais fácil você entender o que ele quer dizer, ego aqui significa sempre aquela pessoa que se coloca a própria pessoa em primeiro lugar. Eu vou perdoar como? Né? Perdoa 70 vezes 7, como disse o professor Heitor Miyazaki. Mas foi ela que fez ela que me prejudicou, ela que... Então, isto é o ego, e é muito difícil uma pessoa conseguir a prática verdadeira, alcançar essa conscientização de filiação com Deus, enquanto ela está dizendo, mas foi o outro que foi o responsável, foi a situação A que me deixou assim, foi meu pai, foi minha mãe. Isso então seria então
o ego que quer, então, se estar à frente, né? E isso aí dificulta realmente a prática religiosa. Uma sugestão para que possamos anular o ego. Está caindo tudo aqui. Professor, só antes um pouquinho, vamos dar uma revista? Vamos lá. Marcos e professor Heitor, Sim. então vamos dar uma revista para quem está em casa agora. Então liga lá para o 0800 770 2600. 0800 770 2600. Você vai ganhar uma revista. Pessoal, pela primeira vez, é isso? Pela primeira vez. Então quem está ligando pela primeira vez, o nosso 0800 vai então ganhar uma revista. Olha que beleza, hein? Parabéns a você. Muito obrigado, professor Marcos. Desculpa, professor. Você ia falar? Vamos anular então, o ego. uma sugestão para complementar o que o professor Marcos estava falando. Tem um livro que fala sobre isso, né? Tem, por coincidência, chama-se também. Conquiste a Felicidade com Amor. Eu gosto do autor desse livro aí, viu? É bom? É palmeirense? Não, é São Paulino. Esse São autor, Paulino? Esse autor Vamos mostrar aqui então. Conquista a Felicidade. E tem um capítulo que fala sobre Ego. o Mr. Ego, né? Fala. Quem que é o autor mesmo? Acho que Heitor Miyazaki, hein? Heitor Miyazaki. Tá por aqui ou não? É da Seitianoe também, né? É que dorme na sala de vez em quando, né? É, professor Heitor bem. Miyazaki. E aí, o que fala nesse capítulo, professor, sobre o ego? O ego é exatamente a causa das discórdias. Não existe briga onde não tem o ego. As discórdias, brigas, problemas, dominação, outras coisas, é causa do ego, né? Então, por causa do ego que surgem as desavenças, por causa do ego que as pessoas acabam adoecendo. Então, aliás, quem adquirir esse livro estará ajudando a não ganhar nenhum centavo. Conforme diz aqui na orelha, aqui a renda desse livro será destinada para a Fundação Grande Harmonia, que o professor Marcos Aurélio coordena a escola de 400 alunos. 300 alunos. 300 alunos. Lá em Maracajá. Maracajaú, Pernambuco, e Rio Grande do Norte e também a creche de Paraíso, em Atibaia. Atibaia, é verdade. Aliás, tem ajudado muito o livro do professor Heitor, realmente tem trazido benefícios lá para a fundação da Seitianoe, na verdade, né, que é a Fundação Grande Harmonia, que mantém essa escola em Maracajaú, no Rio Grande do Norte, e a creche Paraíso também, em Atibaia. Um grande abraço aí para o pessoal de Atibaia e do Rio Grande do Norte, lá de Maracajaú. Então, para você que está em casa agora, ó, maiores contatos, maiores informações, primeiro 0800 770 2600 ou também através do site www.sni.org.br. Então, pelo telefone, pelo site, entre em contato. Primeiro, onde tem uma Seitianoe para você? Nesse telefone e nesse site você tem todas as informações. Olha, eu quero um livro da Seitianoe. Posso comprar por telefone? Também pode. Pelo site também pode? Também pode. Eu posso ir numa reunião da Seitianoe? Tem o livro do professor Heitor? Tem. Tem a chave da beleza da saúde? Tem também. Então é só ligar, meu amigo, 0800 770 2600 ou www.sni.org.br. Professor Marcos, aqui no livro Chave da Beleza e da Saúde, né? Diz aqui assim também, né? Página 164. Isso. Ele fala aqui que não devemos ficar meio paradão, tem que estar sempre ativo, que negócio, não pode parar de trabalhar então, né? Não, na verdade, essa é a segunda dica que o professor Masaru Taniguchi disse para que você mantenha uma vida sadia. Então, a primeira foi a anulação do ego. A segunda, ele diz, mantenha sempre a vida em movimento, ou seja, na verdade, nós somos vida. E quando essa vida está realmente sempre em movimento, beneficiando outras pessoas, nós nos mantemos saudáveis. Lógico que não é condição única, né? É uma das condições também. E eu lembro agora, minha filha recentemente teve que engessar a perna, e que interessante, quando tirou o gesso, são 2 semanas, né? O fisioterapeuta falou para ela que ela tinha que se acostumar a andar. Ou seja, a perna ficou lá parada durante muito tempo e os músculos perderam, como se fosse assim, esqueceram o que era apoiar o pé, o que era caminhar. Então, faça assim, ele dizia, né, para que você relembre o que é andar. Isso significa que a vida, né, quando não é colocada em movimento, quando não está em ação, ela vai estagnando. Isso vale para a nossa saúde. Ele cita até casos que todo mundo sabe aí, pessoas que aposentam e dizem, agora eu vou ficar sossegado sem fazer nada. Aí fica sossegado mesmo. Fica mesmo, né? Aí fica bem sossegadinho, esticadinho, numa boa, deitadinho lá para sempre, né? Então esse é um grande problema das pessoas. Elas acham que quanto menos trabalham, eu vou trabalhar menos aqui porque eu estou sendo explorado, então
então eu diminuo um pouco o meu ritmo para não gastar a minha energia. Ao contrário, né? A vida, quando é usada de forma adequada, ela manifesta a sua força interior mais, quanto mais a gente põe ela em ação. Sem emprego, mas com trabalho. Sempre com trabalho, aliás, é diferente, né? Emprego é uma coisa, trabalho todos nós temos a qualquer hora, a É qualquer que você momento. falava num programa anterior aí, que passou esses dias, sobre atos de caridade, né? Atos de amor e de caridade. Mesmo que a pessoa, se você hoje está desempregado, uma coisa eu posso te dizer, trabalhar você consegue. Trabalhar é fazer atos de amor ao próximo. Você não pode fazer um ato de amor, de caridade a um vizinho. Eu tenho uma vizinha que eu acho incrível. Eu acordo todo dia 4h30 da manhã, fazer a meditação. No máximo 15 para 5 ela está varrendo a rua toda. Ela varre toda a calçada, não só dela, mas de todos os vizinhos. Eu acho aquilo tão bacana que eu falo, olha, é um exemplo para todos nós. É um trabalho que a pessoa está fazendo. Embora ela esteja empregada, mas é um trabalho. Exato. Inclusive tem um caso citado no livro do professor Seiton, de uma senhora que ficou viúva e entrou em depressão. Perdeu o marido e só vivia chorando. Aí as amigas sugeriram, por que você não procura ser útil ao próximo? Ao invés de ficar chorando, resmungando, reclamando, seja útil. Vai ajudar alguém, uma instituição de caridade, ajudar. E ela foi numa clínica ajudar pela primeira vez e entra uma senhora. Bom dia, que dia maravilhoso. Abra essa janela para que nós possamos ver esse sol bonito, brilhante, que coisa linda. E ela foi abrir a janela quando observou que a mulher era cega. Fala, a mulher é cega, está falando esse sol bonito, essa paisagem linda, e eu estou com os olhos, estou reclamando de quê? Aprenda a manifestar o amor, ajudar o próximo. E a senhora mãe da igreja Unity, que o mestre cita, quando uma mulher ia pedir alguma ajuda, queria isso, queria aquilo, o que ela falava? Primeira coisa, o que você está fazendo de bem para ela ou para a humanidade? Muitas pessoas querem colher frutos, mas não fazem nada de bem para o próximo. Então, as pessoas que querem ser felizes, ajude o próximo. Se é para ajudar, ajude mesmo. Então, em todo lugar, não estou falando só de Seiton Noe, qualquer lugar que você for, estenda a mão para ajudar o próximo. Faça com que essa caridade, faça com que você seja feliz, porque a pessoa quando é egoísta, quando a pessoa só pensa em si, ela não é feliz. Dentro desse ego, o ego é uma coisa muito terrível, na verdade. A pessoa pensa, eu sou eu, o resto é o resto, mas isso é conversa ainda da pessoa que ainda precisa evoluir muito. À medida que a pessoa vai evoluindo, o grau de amor vai aumentando. E quanto mais evoluída se torna a pessoa, menor é o ego, maior é o grau de amor. Por esse fato, requer que as pessoas aprendam a manifestar amor, a ajudar o próximo. Professor, tem muitas pessoas desejando a felicidade, né? O senhor falou agora há pouco, ajude o próximo, faça algo. E logo vem na cabeça, dar dinheiro, ajudar a pintar uma casa, arrumar isso, arrumar aquilo, né? Mas quando fala ajudar o próximo, eliminar um sentimento que tem de mágoa contra alguém, isso é um grande benefício. Um grande benefício porque, na realidade, ela está ajudando uma pessoa que ela deve amar, que é a si próprio. Quando a pessoa, se nós pensarmos, imaginarmos que estamos lambendo limão, imaginando que alguém está espremendo limão na nossa boca, automaticamente já a boca enche de água. Então veja como que é a nossa mente. E se nós guardarmos aquela mágoa, aquele ódio, ressentimento, nós estamos destruindo esse corpo carnal. Surgem doenças, surgem problemas, por isso esse fato que a mente sadia, o corpo sadio, é consequência disso. Mantenha a mente harmoniosa, em paz com tudo e com todos. Maravilha. E aqui, aproveitando, ainda tem uma terceira dica aí que o professor Masaru Taniguchi nos dá na página 166. Para ser feliz, né? Para que o ser humano seja feliz, exatamente. Ele vai citar aqui a lei, os semelhantes se atraem. Ele explica, na verdade, que elementos iguais, eles vão se juntando. Ele até cita aqui, se você joga um punhado de terra lá para o alto, né, essa terra vai cair e vai ficar no solo. Quer dizer, a tendência das coisas os semelhantes se agregarem, né? O vapor, por exemplo, está evaporando água, né? Essa água vai evaporar, depois ela se junta lá no céu em forma de nuvem, depois se precipita e cai. É assim a mente também. Então, se nós jogarmos para o universo palavras positivas, pensamentos positivos, sentimentos positivos, como o professor Heitor Miyazaki acabou de lembrar,
esses sentimentos negativos, positivos, vão atrair coisas positivas. E os sentimentos negativos também atraem coisas negativas. E muitas vezes a pessoa, ela não se dá conta, por exemplo, que você pode dizer assim, semelhante se atrai. Ah, mas eu atraí uma pessoa que está fazendo uma coisa negativa para mim, uma coisa que me prejudicou. Como semelhante se atrai se eu não prejudico ninguém? Mas é preciso olhar assim o inconsciente, aquilo que está na mente sua. Ontem mesmo, conversando com uma moça que pega o ônibus comigo, e ela estava dizendo que ela estava muito infeliz porque ela não conseguia realmente se fixar num relacionamento, né? Então, eu só atraio pessoas assim que às vezes acabam me fazendo sofrer. Então, acontece que eu perguntei para ela se ela tinha tido um relacionamento anterior, ela foi casada, acabou passando por um problema muito sério com esse marido, e a partir daí, quando eles se separaram, nunca ela consegue trazer alguém próximo dela, né, para fazer ela feliz. Aí eu perguntei para ela, por acaso, toda vez que você chega perto de um outro rapaz que começa a realmente ter um desejo de estar junto com ele, não aparece um medo de passar tudo aquilo que você passou com o primeiro? Aparece. Então, olha, o pensamento negativo estava escondido nessa situação. E aí vai, né? Quer dizer, essa é uma ciranda e eu estava explicando para ela como quebrar esse círculo vicioso chamado karma aí. E como quebrar, você vai explicar num outro programa, é isso? Você quer que explique já? Podemos explicar. Rapidinho, por favor. Perdão. Perdoar é o que o professor Heitor acabou de falar. Se eu perdoar todas as pessoas, coisas e fatos, entendendo que tudo que vem a mim não é inimigo, é simplesmente alertas que o universo nos dá para você mudar um determinado pensamento, sentimento e comportamento. Se eu entender que não há inimigos e sim professores e alertas, então eu perdoo todas as pessoas, coisas e fatos, e a partir do perdão está zerado. Tá certo. Acrescentando isso que o Marcos falou, compreender que nós não nascemos para sofrer, nascemos para evoluir e ser felizes, para que sejamos felizes. Podemos evoluir sem o sofrimento, não há necessidade de ficar buscando o sofrimento proposital. E compreender que somos filhos de Deus. Então a pessoa fica no inconsciente, tem que sofrer, acaba sempre atraindo sofrimento. Nós nascemos para ser felizes. Tá. Só antes de encerrarmos, o professor Heitor citou aí o livro Conquiste a Felicidade com Amor, citou um dos assuntos que é o ego. O senhor poderia nos informar aí quais são os outros assuntos que o senhor escreve aí, por favor? E também até o preço. Custa quanto? 50 reais mais ou menos? Não, 15 reais só. Quanto? 15 reais. 15 reais? Aliás, o professor Chimizo, lá do Belém do Pará, um homem que tem um coração enorme, eu fiquei surpreso, muito surpreso, impressionado com o que ele me disse. Ele disse, sabe quantos livros do seu eu comprei para doar? Pensei que era 50, ele falou 500 livros, né? Esse é o amor, é por isso que ele prospera, né? Maravilha. E são outros itens, aí. Aqui tem o último capítulo, os 10 itens para ser um vencedor. E, aliás, tem ajudado muitas pessoas, muitos relatos, curas de doenças, e pessoas que estavam com o breque de mão puxado, estão deslanchando, depois que entenderam, refletiram e puseram em prática o que está mencionado aqui. Muito obrigado, professor Heitor Miyazaki, obrigado, professor Marcos Rogério. Muito obrigado a todos vocês, lembrando mais uma vez, 0800 770 2600 ou www.sni.org.br. Então, através do site, através do telefone, tenha mais informações sobre a Seitonei. E por que não, então, comprar os livros, não só Conquiste a Felicidade com o Amor, do professor Heitor Miyazaki, também A Chave da Beleza e da Saúde, do professor Masaharu Taniguchi. Pois não. Só um espaçozinho, as pessoas não entenderam por que nós entramos rindo, falamos abrir a boca, que nós estamos seguindo a orientação da nossa orientadora fono, isso, que é a Camila. A Camila, né? Então, ela deve estar assistindo o programa agora, vou dar um abraço para ela. Tá. Agora, não sei se na sala tem televisão também, né? Normalmente no quarto, mas se tiver na sala, acho que ela está assistindo com certeza. Então, muito obrigado, Camila, um grande abraço, obrigado pelas orientações. Muito obrigado a todos. Obrigado.